Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai trabalhar então literatura. Nós vamos falar então sobre trovadorismo. Gente, lembrando, essa é a primeira aula, tá, sobre esse tema. Então a gente vai começar desde o princípio, explorando todos os detalhes então dessa escola literária. Lembrando, gente, o trovadorismo, ele não acontece aqui no Brasil, tá? Ele somente acontece lá em Portugal. Por quê, gente? Nós estamos falando aqui de uma época que nós não tínhamos Brasil, lá no século XII. Ou seja, o Brasil ainda não era conhecido pelo resto do mundo. Nós só temos produção literária aqui no Brasil a partir do ano de 1500, ou seja, século XVI. Lembrando, gente, essa produção literária aqui no Brasil não era feita inicialmente por brasileiros. Mas o nosso foco hoje é no trovadorismo. Então vamos primeiro falar sobre esse contexto histórico. Primeira coisa, gente, que nós temos que lembrar é que nós temos o feudalismo como sistema de organização dessa sociedade. Ou seja, gente, o feudalismo ele funciona então com os senhores feudais, que são donos de um grande pedaço de terra, e a partir disso nós temos os servos, que então vão trabalhar para esse senhor feudal. Lembrando, ele tem um grande espaço de terra, onde ele tem a casa dele, e esses servos trabalham e devem obediência a esse senhor feudal. Por isso, gente, nós temos a descentralização do poder. Por quê, gente? Quando nós temos um rei, todo o poder é centrado nele. Aqui, quando nós estamos falando de senhores feudais, o poder, então, é de cada senhor feudal dentro do seu feudo. Então, isso abre um grande leque de possibilidades, então, de poder. Também, gente, os reis, eles não sumiram aqui não, tá? Eles continuam aparecendo. Só que eles são uma figura representativa e simbólica. Para associar com algo que nós vivemos hoje, basta pensar na família real britânica. Eles são figurativos, eles são um símbolo de realeza, mas eles não possuem o poder que eles já detiveram anteriormente. Também, gente, os senhores feudais eram nobres que governavam as suas terras. Essas terras que eles governavam, nós vamos chamar de feudos. E eles exerciam, então, poder sobre a população que vivia nelas. Então, quem vivia no feudo do senhor feudal, vamos supor, eu, Thalita, sou dona de um feudo. Todo mundo que mora no meu feudo deve obediência a mim, e eu que tenho esse poder. Também, gente, os servos são os que viviam, então, nesse feudo. Então, a gente tem o senhor feudal, detentor do poder, e os servos são aqueles que vivem e trabalham dentro desse feudo. Também, gente, eles tinham que jurar, né, os servos, fidelidade ao senhor, e lhe pagavam tributos. Ou seja, o que a gente tem hoje de figura de Estado, por exemplo, aqui no Brasil, a gente paga impostos. Impostos, seja por circulação de carro, seja pelo terreno que nós possuímos, área construída, tudo mais. Naquela época, gente, eles também tinham que pagar certos impostos, né, trazendo para a nossa linguagem atual, para o senhor feudal, então. Ou seja, quem é pobre sempre se dava mal, né, gente? Essa que é a verdade, até hoje continua se dando mal. Continuando, gente, nós temos então o servo, que também vai ser chamado de vassalo, e o senhor feudal, que é chamado de suzerano. Gente, aí nós temos um termo bastante importante dentro da literatura, que é a relação de vassalagem. Ou seja, gente, vassalagem é o quê? Eu tenho o senhor feudal e eu devo respeito, eu sou considerada inferior ao senhor feudal. Então, isso eu vou dar o nome, então, de relação de vassalagem. Ou seja, eu ser inferior a alguém. Isso, gente, eu sei que pode parecer bizarro para a nossa sociedade, mas isso acontecia bastante naquela época. Também, gente, esse sentimento de vassalagem, ele ocorria dentro da própria nobreza. Ou seja, por exemplo, eu considerar que o rei era superior a um príncipe. Um exemplo bobo só para exemplificar como que isso podia acontecer. Também, gente, suzerania e vassalagem eram a base da organização do feudalismo. Ou seja, esse sentimento de alguém ser superior, alguém ser inferior, é a base, então, dessa sociedade feudal. Também, gente, nós temos estamentos, ou seja, grupos sociais que não têm mobilidade. Ou seja, se você é um senhor feudal, você sempre será um senhor feudal. Agora, se você é um servo, você sempre será um servo. Então, não há essa mobilidade.
Eu não posso deixar de ser um servo e me tornar um senhor feudal ou o inverso disso. Também, gente, as classes sociais que nós temos aqui são a nobreza, composta pelos reis, o clero, composta por padres, todo mundo que faz parte da igreja, e os servos, que também podem ser chamados de camponeses. Lembrando que nós também, consideramos os senhores feudais parte da nobreza. E, gente, quem detém o poder também nessa época é a Igreja Católica. Lembrando, durante muito tempo na história da Europa, quem deteve todo esse poder foi sempre a Igreja Católica. Então aqui, gente, ela está no seu auge. E também, a igreja era a fonte absoluta de verdade e não poderia ser questionada. Então, se a igreja falou que tal coisa é de tal jeito, eu não posso questionar isso, eu tenho que simplesmente aceitar. Até, gente, uma curiosidade falando dessa questão de feudalismo, quando um casal de servos se casava, a primeira noite da esposa não era com o seu marido servo, mas sim com o senhor feudal. Por quê, gente? Essa era uma forma de mostrar como o senhor feudal era superior. Pra gente hoje, essa história causa até uma certa estranheza, mas pra galera daquela época era completamente normal. E falando, gente, especificamente de literatura, nós temos a relação da poesia com a música aqui dentro do trovadorismo. Ou seja, gente, as poesias trovadorescas, elas são totalmente ligadas à música. Tanto que, por conta disso, elas são chamadas de cantigas, que é a forma mais comum, cantinas ou canções. São todas formas, gente, de falar dessa ligação da poesia com a música. Por que também, gente? Elas eram acompanhadas de flauta, alaúde ou viola. Um desses instrumentos musicais, então, se regia essas cantigas. Elas são divididas, então, gente, em cantigas líricas, que dentro delas eu tenho de amor e de amigo, e satíricas, que são as de escárnio e de maldizer. E a reunião, gente, dessas cantigas, nós vamos dar o nome de cancioneiro. Nós temos 3 cancioneiros importantes, tá? Na história do trovadorismo. Tanto que o italiano, ele é o mais importante. O grupo, de cantigas portuguesas, ou seja, o cancioneiro português, é uma cópia idêntica ao cancioneiro italiano. Então, a gente também tem essa relação de cópia aqui. Aí, gente, falando primeiramente da cantiga de amor, ou seja, uma cantiga lírica. A confissão amorosa do eu lírico. Ou seja, gente, o eu lírico vai falar sobre o que ele sente. E o que é importante eu lembrar aqui? Que esse eu lírico, ele é masculino. E, gente, ele vai se declarar a sua dama, que ele vai chamar de sua senhor, que é o mesmo que senhora, tá? Lembrando, gente, que essas cantigas são escritas em galego-português. Ou seja, não é o português que a gente conhece atualmente, tá? Então, ele é bem diferente para nós que falamos o português moderno. Também há a relação de suzerania e vassalagem, onde essa mulher, essa dama é a suzerana e esse homem apaixonado é o vassalo. Ou seja, essa mulher é superior, então, a ele. Lembrando, gente, que essa vassalagem, ela é amorosa e não material. Então, não quer dizer que ela tenha mais bens que o seu amado. Mas, gente, isso acontece porque o homem se coloca como inferior. Também, gente, uma outra forma de chamar a amada, quando eu estou falando de trovadorismo, é minha senhor, que também quer dizer minha senhora. Aí, gente, a ambientação das cantigas de amor são palacianas, porque elas acontecem com classes mais altas, mais abastadas financeiramente. Então, nós temos esse amor cortês. Por que cortês, gente? É respeitoso, tá? Também nós temos a idealização amorosa. A musa do eu lírico é inacessível. Por que ela é inacessível? Justamente porque ele considera ela superior a ele. Então é impossível que ele um dia consiga, então, concretizar esse amor. Por conta também dessa diferença social. Também temos a impossibilidade da concretização do amor, que leva o poeta ao sofrimento. E esse sofrimento é o que ele vai trazer, então, nas suas cantigas. Todo esse sofrimento por não conseguir, então, trazer esse amor, revelar esse amor, fazer com que ele aconteça. Então, gente, esse sofrimento, essa dor que
que ele vai sentir, nós vamos dar o nome de coita amorosa, tá? Coita, cuidado com essa palavra, tá, gente? É uma palavra bem perigosa no português. Um exemplo, gente, de cantiga de amor que nós temos, a dona que eu amo e tenho por Senhor. Vocês já perceberam que aqui já tem até no título já tem uma grande diferença para o nosso português moderno. A dona que eu amo e tenho por Senhor, amostra-me a Deus, se vos em prazer for, se não dado-me a morte, a quem tenho eu por lume destes olhos meus, e por quem choram sempre, amostra-me de mim a Deus, se não dá-me a morte. Gente, vocês perceberam que é até complicado de ler, né? Porque nós não temos certeza muitas vezes da pronúncia. Eu tentei aproximar muito mais do nosso português moderno. Mas vocês perceberam que ele pede para Deus a dona que ele ama. Só que qual que é o problema? Que se ele não conseguir ela, ele pede que Deus leve ele à morte, já que ele tem esse sofrimento grande, tá? Então, gente, lembrando, cantiga de amor, eu lírico masculino, sofrimento amoroso. Lembrando, esse sofrimento amoroso é por conta desse amor inacessível, tá? Aí nós temos a cantiga de amigo. Aqui eu também tenho confissão amorosa, só que esse eu lírico, ele é feminino. Lembrando, não é porque é uma mulher que escreve, é um homem fingindo ser uma mulher, ou seja, fingindo sentir-se como uma mulher. Gente, por que não é uma mulher aqui que escreve? Nessa época, as mulheres elas não recebiam uma educação formal, ou seja, a mulher era vista somente para reprodução e cuidar dos filhos, tá? Então essa era a única função da mulher da época aqui do trovadorismo. Aqui, gente, eu tenho um texto mais simples, diferente do que a gente tem lá na Cantiga de Amor, onde o texto é um pouquinho mais complexo. Também ela vai ser inspirada, a Cantiga de Amigo, na vida popular da comunidade rural. Ou seja, vocês lembram que na Cantiga de Amor, o local onde ela acontecia eram dentro dos palácios? Aqui, gente, eu vou focar mais nessa parte mais simples. Também, gente, a ambientação é campestre, né? No campo. E temos diálogos entre o eu lírico e os elementos da natureza, como, por exemplo, o pinheiro. Ou seja, aqui a gente vai ter, então, a natureza como se ela fosse aquela que conforta o eu lírico. Também, gente, a mulher espera o seu amado. Ou seja, esse amigo não é amigo no sentido de amizade, tá? É no sentido realmente amoroso. E ela tem essa expectativa de encontrar, então, o seu amado. Também, gente, de acordo com a variação, né, do cenário, do local de encontro ou mesmo do assunto, a gente divide, então, essas cantigas de amigo em albas, quando são temas relacionados ao amanhecer, barcarolas, quando são temas relacionados a rio, lagos ou mares, baialadas, quando são temas relacionados a bailes ou danças, e romaria, quando são temas relacionados a romarias ou peregrinações. Ou seja, gente, eu ainda tenho uma classificação específica para as cantigas de amigo, tá? Mas assim, gente, não se preocupem em decorar esses nomes, tá? É só para conhecimento de vocês. Aí, gente, um exemplo, então, de cantiga de amigo. Ai, flores de verde pino. Ai, flores de verde pino. Se sabedes novas do meu amigo, ai, Deus e o é. Ai, flores de verde ramo. Se sabedes novas do meu amado, ai, Deus e o é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai, Deus e o é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu no que me há jurado, ai, Deus e o é. Vós me perguntardes pelo vosso amigo, eu bem vos digo que são vivo. Ai, Deus e o é. Vós me perguntardes pelo vosso amado, eu bem vos digo que viver são. Ai, Deus e o é. E eu bem vos digo que são e vivo. E será vocatio prazo saído. Ai, Deus e o é. E eu bem vos digo que vivi e são. E será prazo passado. Ai, Deus e o é. Gente, eu sei que a leitura desse daqui é um pouquinho mais complexa, né? A gente tem algumas palavras
bastante complicadas na hora da leitura. Mas aqui, gente, nós estamos então vendo essa mulher falando com esse pinheiro sobre então se ela sabe novas do amado dela. E ela pede também a ajuda de Deus, lembrando que nós temos também a Igreja Católica aqui como bastante importante, tá? E daí, gente, nós temos as cantigas de escárnio. Aqui, gente, eu não tenho o nome de quem está sendo criticado. E o conteúdo, então, é tratado de forma indireta, ambígua, irônica e até mesmo sarcástica, tá? Ou seja, lá eu estava falando de amor, tudo mais, apesar de não ser realizado, aqui, gente, eu tenho crítica a alguém. Então, por exemplo, eu tenho aqui: ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora, quero fazer um cantar, e que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me perdoa, pois havedes a tão gran coração, que vos eu eloe em esta razão. Vos quero já loar todavia. E vedes qual será o loação, dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar, pero muito trombei. Mas ora, já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi vós como vos loarei, dona feia, velha e sandia. Gente, aqui eu não tenho nome, mas ele está falando dessa dona feia, que seria, né, a tradução para o nosso português moderno. Ou seja, ele está criticando, então, essa mulher que a gente não sabe quem que é, mas a gente sabe que há essa crítica, então, a ela, onde ele fala, então, né, que ela reclama que ele nunca está louvando, nunca está, né, fazendo nada. Então, ele está criticando de forma indireta. Aí nós temos as cantigas de maldizer, que são aquelas que apresentam o nome de quem está sendo criticado e o conteúdo é tratado de forma direta, clara e até mesmo ofensiva. Ou seja, ele vai direto, ele não pensa, ele critica, ele usa nomes. Um exemplo aqui, gente, é esse daqui. Trovas não farei como Provençal, mas como Bernaldo o de Bonaval. E vos trovar não é natural, há de vós, como ele e o demo aprendestes. E trovardes mal vejo eu o sinal das loucas ideias em que empreendestes. Gente, nesse caso aqui, como vocês puderam perceber, eu tenho direto a apresentação de um nome, tá? Então não fica subentendido a quem está se fazendo relação. Na verdade, fica bem claro e escancarado em relação a quem está falando, tá? Bom, gente, só retomando. Então, quando a gente está falando de cantigas dentro do trovadorismo, eu tenho as líricas e as satíricas. Líricas, cantigas de amor e de amigo. E satíricas são as de escárnio e de maldizer, tá? Lembrando, de amor, eu lírico masculino. De amigo, eu lírico feminino. Maldizer, crítica direta. De escárnio, crítica indireta. Gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de literatura. Até a próxima aula!